No tutorial de hoje, nós vamos aprender como aplicar o efeito granulado nos nossos desenhos aqui no Adobe Illustrator. Olhando de perto, a gente observa melhor os grânulos. É um efeito muito bonito para aplicar nos desenhos. Lembra bastante alguns efeitos que a gente tem no Adobe Photoshop. Para aplicar esse efeito é bem simples. Eu escolhi o desenho da Coraline. Eu vou selecionar o desenho. Vou só desagrupar aqui do fundo, né, que tem esses elementos. Vou selecionar apenas o desenho. Eu venho aqui no efeito, que fica aqui no menu superior, efeito, textura. Então, lembrando que o efeito granulado é uma textura do Illustrator e já tem a opção aqui, ó, granulado. O Illustrator vai me abrir essa janela. Só esticar um pouquinho aqui pra gente observar melhor. Ó. Aqui eu já consigo previsualizar como vai ficar o efeito no desenho. Aqui tem o nome do efeito. Nessa parte aqui de textura, na pastinha, a gente já encontra também ele, mas temos outras opções, não vamos estudar elas hoje, apenas o granulado. Aqui temos a intensidade do efeito e o contraste. E tem também o tipo de granulado. Então, vamos fazer alguns testes. O que eu costumo usar muito é o de intensidade 40 por contraste 50. Isso também vai variar de acordo com o tamanho da imagem. Se a imagem for menor ou for maior, você faz um teste, porque o efeito ele vai se comportar de uma maneira melhor. Nessa imagem aqui que eu estou trabalhando, ela está num quadrado de 1080 por 1080. Então, eu fiz um teste e a intensidade 20% me agradou mais. Ficou mais sutil, porque a 40 ela deu bastante contraste, ó. Depende da sua intenção e do tamanho da sua imagem. Eu vou deixar em 20%. Vou dar OK. Vou colocar também esse efeito no fundo. Tá vendo aqui o fundo lisinho? Vem o efeito. O Illustrator já deixa aqui o último efeito que você usou. Eu vou só aplicar. E olha só, ficou assim. Eu vou colocar a imagem para o lado para a gente testar o efeito com outras configurações. Eu vou tirar o efeito dela. Para tirar o efeito, basta você selecionar no painel, na janela Aparência, você vem granulado e exclui. Granulado, excluir. Tem outra forma também de aplicar o efeito. Pegar o meu retângulo, dar um Ctrl+C, Ctrl+F, trazer o retângulo para frente. E eu posso usar aqui tanto a cor rosa, ou branca, ou preta, que aí eu vou ver as diferenças na aplicação do efeito. Aqui eu vou deixar essa rosa por enquanto. Vou aqui em efeito, textura, granulado. Ó, tá no 20, eu vou colocar aqui, deixa eu ver, 30. Já 30 por enquanto. Não dá pra ver nada, né? Porque eu tenho que pôr uma transparência. Venho aqui em transparência, só arrastei a janela pra cá. E vou em superposição. Diminuo a opacidade, 25%. Né? Quando você deixa em 100%, como tá em rosa, ele vai dar esse efeito aqui. Se você quiser esse efeito, pode deixar. 50% fica assim, né? Um tom mais rosadinho e 25% mais próximo do desenho original. E também tem um efeito, ó. Vou no granulado e vou editá-lo. Vou colocar aqui 50% e dar OK. E aumentar um pouquinho a opacidade. Ficou assim. Eu posso selecionar esse quadrado rosa que tá por cima e com efeito e vou colocar uma outra cor nele. Vou nas minhas amostras, vou colocar o preto. Vou deixar em 25%. Posso colocar um branco também para testar. E assim por diante, posso fazer nos testes. Também essa é uma outra forma de usar o efeito granulado. O que eu indico é, se você for fazer dessa forma, no desenho, quando for um desenho, é melhor você aplicar direto o efeito nele. Quando for um fundo de cor chapada, talvez seja interessante você fazer isso. Vou colocar somente no fundo, Ctrl+C, Ctrl+F, vou em efeito, aplicar granulado. Eu vou editar aqui a transparência para superposição, vou colocar 25%. Se eu colocar em multiplicar, também fica bem legal, 25% e já tá aqui o efeito. Então, para fundos de uma cor só, pode ser legal você fazer um novo objeto e aplicar o efeito. Mas quando for desenhos, eu recomendo e acho melhor você aplicar o efeito direto. Vou mostrar para vocês outra forma de usar o efeito, utilizando aqui o gradiente. Então, vou pegar o retângulo que está por trás, dar um Ctrl+C, Ctrl+F, trazê-lo para frente. E aí eu vou aplicar
Aqui o gradiente é a segunda opção, que é radial, que aí o que acontece? As extremidades vão ficar mais escuras e o centro mais claro, destacando assim melhor o desenho. Aqui você pode clicar na bolinha e editar a opacidade. Eu deixei o preto 50%, eu vou aumentar um pouquinho, 70%, e o branco tá 30%, eu vou colocar 50%. Então, a borda preta tá 70% e a branca 50%. Feito isso, eu vou em transparência, escolho a opção superposição. Agora é só eu aplicar o efeito granulado. Vem o efeito, textura, granulado. E aqui eu vou editar. Já tá até aqui da última vez que eu editei. Eu coloquei a intensidade 50% e o contraste de 80%. Dou OK e fica dessa forma. Já é uma outra opção. Posso também aqui diminuir e testar como eu costumo usar. OK, fica assim. Então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido como usar o efeito granulado e até a próxima aula.